Antônio, eu estou aqui preparando as minhas aulas e eu vi aqui que você colocou o título do episódio de hoje e é sobre a diversidade nas reduções jesuíticas. Ah, Mas quer dizer então que não havia assim somente pessoas da etnia Guarani nas reduções? Olá, Matilde. De fato, na região onde foram fundadas as reduções chamadas de Jesuítico-Guarani, existiam diversos outros povos indígenas, com línguas e culturas muito diferentes. Os jesuítas buscaram integrá-los nos povoados missioneiros, embora muitos deles fossem inimigos históricos dos Guarani. O que se sabe é que existiram povoados que contaram com população somente Guarani, outros com populações de povos diferentes e outros foram destinados a grupos especificamente não Guarani. Mas espera aí, que povos eram esses? Eles ainda existem hoje? Bom, Matilde, a colonização foi danosa aos povos indígenas. Dos milhares de povos encontrados na chegada dos europeus à América, restaram poucas centenas deles no presente. Tomando como referência somente a parte brasileira da antiga província jesuítica do Paraguai, veremos que alguns remanescentes dos antigos povos não guaranis ainda se mantêm vivos, como os pertencentes ao tronco linguístico G, os Caingangue e o Xoclém, assim como o Charrua, que vive em um processo de renascimento enquanto povo. Os antigos G eram chamados pelos jesuítas do Guairá de Gualachos, de Guanianas, também grifados como Guaiabás, Guananás ou Gaianás, e de Coroados, esses assim chamados por conta do corte de cabelo, à semelhança dos freis, com uma espécie de tonsura. Existia ainda um outro grupo de indígenas não guarani, mais ao sul, chamados genericamente de Pampiano, designativo que incluía os Charrua, os Iaró e os Guenoa. Logo na sequência dos episódios, nós vamos aprofundar o estudo sobre esses povos. Estava aqui pensando, mas se havia uma língua oficial nas reduções, que era o Guarani, mas como era a comunicação entre os povos assim tão diferentes? Matilde, a resposta para essa pergunta é dada pelo padre Antônio Ruiz de Montoya, quando ele escreve sobre a redução de Nossa Senhora dos Reis. Diz ele que aquela redução teria sido forjada pela Companhia de Jesus com várias nações indígenas, com a diversidade de suas línguas, ainda que todos se entendessem através da língua comum, a Guarani. Quer dizer, a diversidade de línguas estava presente nas reduções, embora existisse a língua da pregação, da catequese e da escola indígena, que era a Guarani. Não se pode esquecer também que os missionários, naquelas reduções formadas somente por pessoas de etnias indígenas que não a Guarani, buscaram compor gramáticas e catecismos nessas línguas para facilitar o seu trabalho. A exemplo do padre Francisco Dias, que escreveu um catecismo breve, uma arte e um vocabulário na língua gualacha, ou o padre Manuel Ortega, que se aprofundou no estudo da língua ibirajara. Alguns outros missionários tiveram um pouco mais de dificuldades em tratar com eles, conforme indicado na Carta Ânua de 1738, como quando chegaram à redução de Jesus, vindos do Alto Paraná, 14 gualachos, as quais o padre José Cardiel instruiu com muito esforço, devido à sua diferença com a língua guarani.
Foram vários os momentos também que os missionários puderam contar com tradutores indígenas, que intermediavam o diálogo com pessoas de línguas diferentes. Ademais, não se pode esquecer que havia casamentos interétnicos dentro dos povoados jesuíticos, e isso facilitava o intercâmbio linguístico. Mas como os indígenas de outras etnias chegaram até as reduções guaraníticas? Foram várias as possibilidades, professora Tilde. Temos casos em que sobreviventes de guerras foram levados para as reduções, como alguns tupi que deserdaram da Companhia dos Bandeirantes, mas a maioria deles chegaram às reduções mediante expedições em suas terras, realizadas por missionários e por indígenas cristianizados. Por exemplo, em 1693, os missionários acompanhados de indígenas cristãos fizeram incursões no território próximo a Loreto para recolher pessoas para a redução. Eles encontraram guaranis não cristianizados e também se direcionaram aos Guanhana, conseguindo levar 7 deles para o povoado. Ao longo da história das missões jesuíticas aconteceram inúmeras outras expedições, como um conjunto delas realizado na década de 1730, quando os missionários foram até os Guenoa, Guanhana e Guaiaquino. Aos Guenoa foi o padre Miguel Jiménez, desde o povoado de São Borja, em 1730 e 1731. As Guanhana, desde Corpus Christi, em 1730, foi o padre José Pons, com o padre Alejandro Villavieja, e outra vez em 1732 os padres Lucas Rodrigues e Diego Palacios. Pela terceira vez em 1733 foi o padre Pedro Jiménez e por fim, pela quarta vez em 1734, o mesmo padre Jiménez acompanhado pelo padre Lucas Rodrigues, o qual também foi aos Guaiaquino. O resultado dessas expedições foi o ingresso em Diapediú e Corpus Christi de 74 indígenas, entre eles 8 Guenoa, dos quais um já havia estado na missão, 5 Guarani fugitivos, 57 Guanhana, 4 Guaiaquino. Porém, não raras vezes, os próprios indígenas realizavam tais incursões sozinhos. Às vezes isso dava certo, noutras vezes não. Aos mesmos Guanhana foram enviados, por exemplo, em 1700, alguns indígenas Guarani da redução de Nossa Senhora de Loreto, acompanhados de um cristão guanhana chamado Pedro Cusso, para falar com eles e ver se estavam dispostos a receber missionários em suas terras. Após navegar rio acima por 3 semanas e meia, chegaram a um porto chamado Iberapitá, onde desembarcaram e adentraram 12 léguas terra dentro, até as primeiras populações. Pedro Cusso falou com eles, apresentando o propósito de sua ida. Apesar de algumas pessoas demonstrarem bons desejos, 2 caciques, sendo um deles um cristão que havia renunciado ao cristianismo, resistiram à proposta e não aceitaram reduzirem-se. Espero que tenhas gostado do assunto tratado nesse episódio. Até o próximo AgoDGVT. Obrigado!